tá? Segundo os dados da Polícia Federal, revelados pelo jornal O Globo, o sindicato do irmão do Lula bateu recorde em 2023 no recolhimento de mensalidades associativas por meio de aposentadorias e pensões do INSS. Tá? Segundo os dados da Polícia Federal, revelados pelo jornal O Globo, o sindicato do irmão do Lula bateu recorde em 2023 no recolhimento de mensalidades associativas por meio de aposentadorias e pensões do INSS. Os documents da investigação mostram que o montante de contribuições arrecadadas pelo Sindinap saiu de pequeninos 17,5 milhões de reais em 2019 para 90,5 milhões de reais em 2023, tá? O equivalente a uma alta de 414%. Aliás, ainda neste tema, suspeito de pagar propina a diretores do INSS para favorecer associações envolvidas na fraude bilionária sobre aposentadorias, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS. Já basta o careca do STF, bateu o careca do INSS. É para mostrar que é dos carecas que a nação gosta mais. Recebeu o careca do INSS, ele recebia uma comissão de 27,5% sobre cada valor descontado de aposentados pelas... Vamos fazer assim, ó. Todo mundo assim, ó. 27% de valor descontado pelas entidades para as quais atuou. Considerado o epicentro da corrupção, ativar... O que é corrupção ativar? Alemão. Ativar. Corrupção ativar. Considerado o epicentro da corrupção ativa, o careca do INSS recebeu 53,58 milhões de reais das entidades associativas e de intermediárias. Ele ainda teria repassado 9,32 milhões de reais a servidores e empresas ligadas à cúpula do INSS e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do latim Lobos, solicitou à Advocacia Geral da União, a AGU, a autorização para nomear Virgílio Antônio, filho de quem? Não sei, talvez do Virgílio Antônio, atualmente suspeito de receber propina para procurador-geral do INSS em agosto de 2023. Virgílio é, além de filho, grandíssimo filho, servidor de carreira da AGU e, portanto, sua nomeação em cargos no governo precisa ser aprovada por seu órgão de origem. Segundo a Polícia Federal, Virgílio Filho foi o destinatário final de pelo menos 12 milhões de reais repassados por associações de aposentados, enquanto atuava internamente para liberar descontos associativos nas contas do INSS sem autorização dos idosos. De acordo com o jornalista Cláudio Dantas, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal é a Confederação Brasileira de Pescadores e Agricultores, uma das 8 associações que mais cresceram a partir de 2023 em número de afiliados e valor de arrecadação em contribuições associativas. A confederação é dirigida por Abraão Lincoln, não é Abraham Lincoln, é Abraão Lincoln. Então ela é presidida por Abraão Lincoln, também vice-presidente nacional da Força Sindical, que virou ré no esquema de venda ilegal de permissões para a pesca industrial. E recentemente, o Abraão Lincoln, foi recebido pelo ministro da Pesca, André de Paula, que, por sua vez, participa de eventos da Confederação de Pescadores. E ontem, o INSS, muito rápido,
ele publicou uma norma suspendendo todos os acordos para desconto de mensalidades de sindicatos em aposentadorias e pensões do INSS. Segundo o despacho, Saravá, os acordos serão suspensos até a reavaliação da sua regularidade e conformidade com as normas vigentes, bem como de quaisquer repasses às entidades responsáveis pelos ajustes. E a oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados disse que conseguiu reunir 184 assinaturas para a instalação da CPI do INSS. Agora vai. Agora está tudo resolvido. Temos uma CPI. Eram necessárias 171, um número muito sugestivo, né? 171 de assinaturas. O requerimento foi apresentado, isso aí, Alemão, parabéns mais uma vez. O requerimento foi apresentado, Brão Lincoln, pelo deputado federal Coronel Crisóstomo do PL. Tá tudo resolvido, Arthur. Temos uma CPI. Pronto. Agora vão pagar os malfeitosos, como dizia o Japolim, os malfeitosos vão pagar. Pavinato, olha que interessante, né? Imagina, você é o presidente da República, né? Você nomeia uma pessoa para ministro da Previdência. Essa pessoa nomeia toda a cúpula do INSS. Aí tem um escândalo, né? E você, presidente da República, até agora não fez nada. Você não demitiu o seu ministro. Aí eu fico imaginando o seguinte diálogo entre o presidente Lula e o ministro Carlos Lupe. Não demitiu e protegeu ainda. Né? Mas olha o diálogo, Musa. O Lula liga pro Lupe e fala assim... Diálogo ou diábolo? As duas coisas. Ô, companheiro Lupe, o que tá acontecendo aí? Aí o Lupe fala assim, companheiro Lula, pergunte pro seu irmão. Você veja. O Lula, olha o Lula. O Lula nomeou o Lupe, da Previdência, nomeou o Wellington Dias, né, do Desenvolvimento Social. Nomeou também o ministro da Justiça, Dino, e o Lewandowski. Por que o ministro da Justiça? Porque debaixo deles existe o secretário nacional do consumidor, que é o Vadir Damus, que teve um aumento na sua secretaria de 500% de reclamação dos associados dessas entidades de aposentados e pensionistas. E não fez nada. Esse Vadir Damus, que agora o Lula trata como prioridade, segundo a Folha de São Paulo, a ser promovido a presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Além de tudo, o irmão dele, o tal do Frei Chico, que não é Frei, igual o João de Deus, que não é de Deus, está envolvido até o osso, e por incrível que pareça, ele não é investigado pela Polícia Federal, que também está subordinado ao Ministério da Justiça do Lula. Olha que loucura isso. E como é que o Lula vai demitir alguém? Esqueci do Ministério da Pesca, que apareceu agora. Que exato. É o Lula também que indica. Então nós estamos falando aqui, 1, 2, 3, 4, 5 ministros, um irmão e o secretário nacional. Exato. Fora o que a gente já falou aqui do aparelhamento, porque nós temos servidores envolvidos e esse esquema começa quando o imposto sindical é retirado, esses sindicatos ficam sem receita e começa aí essa tramóia, né? Essa corrupção em pequena escala. Por quê? Porque não tinha um ambiente favorável para ser em grande escala, não tinha os ministros, mas o aparelhamento já estava. Você acha que o Lula não sabia de nada, Arthur? Acho que sabe. Você acha que ele não sabia de nada? Não sei, pergunta pro irmão dele, né? Como é que o Lula vai demitir alguém se o irmão tá enroscado? O irmão, o ministro da Pesca, então, o ministro do Desenvolvimento Social, da Previdência, o da Justiça, o secretário nacional, que ele está promovendo. O secretário nacional do consumidor está promovendo. O cara que fez vista grossa para 500% de aumento de reclamação de aposentado. Não, mas como é que o Lula vai cobrar algum subordinado dele? Vamos supor que a coisa fosse séria. Que ele esteja indignado. Como é que pode eu nomear essas pessoas e elas estão roubando o Brasil? Vou cobrar uma a uma. Aí as pessoas olham para ele e falam assim, escuta, mas o teu irmão sabia de tudo. Ele vai Como é que falar faz? Não tem saída, não tem saída. Agora, a CPI, a gente sabe que nunca dá em nada. Agora, que ela sirva pelo menos para fazer barulho, para dar notícia, porque o governo não pode ganhar a guerra aí da narrativa, ficar criando outros assuntos. É a camisa vermelha da seleção, é a prisão do Collor, é o Bolsonaro na UTI. Não. O assunto é o escândalo do INSS. Isso tem que sangrar
Tem. a credibilidade do governo. Não, e pela fala do irmão do Lula ali, do Frei Chico, falando da estratégia do PT, você percebe que ele está a par de toda a estratégia. Você acha que ele faz alguma coisa sem o aval do Lula? E sem o oval pelo do amor de STF. Deus, E sem o oval do STF. Ah. E o oval do STF? Ele tá O dentro aval do Lula é o de sistema, menos, o esquema. oval do STF decretando prisão de E ex-presidente. se parar pra pensar, os atores podem... Cláudia não Raia, muda. Cláudia Raia. Mas- Cláudia Raia. Os atores mudam. Não, Cláudia Raia tá novos vibrando. são colocados lá. Como ele falou, antes era o Petrolão, o Mensalão, depois o Petrolão, aí depois virou o INSS, o Debrecht, Eles enfim, precisam todos de eles. financiar Se o que nós eles estão olharmos fazendo. esse sistema aqui da fraude bilionária do INSS, é exatamente o mesmo mecanismo de roubo que foi constituído ao longo das últimas décadas com o PT. É igual. Sim, só que eles foram agora numa aprimorando vítima. e- Eles vão aprimorando, porque eles foram agora numa vítima que tem mais dificuldade de identificar a irregularidade, muitas vezes. Porque são pessoas idosas, são pessoas... valores menores de cada um. Então, assim, você acha que é um desconto que E tem valor tão pequeno que nem compensa. A pessoa deixa, porque não compensa. Vai dar mais gasto para ali Ir atrás. até lá e voltar. Exatamente. Exato. Às vezes não compensa o ônibus que ela vai usar. Eu Exato. recebi alguns extratos que me mandaram pelo Instagram de familiares, estava lá, um era 37, outro 60 e poucos reais. Mas é isso, o velhinho vai pegar o ônibus para ir até lá para descontar 37 reais. Não vai. Só Não que vai. são bilhões de reais parando na mão para financiar um projeto de poder petista. E pela Tá primeira vez, escancarado. o Lula não vai no 1º de maio no evento sindical. Pois né? é, Pela claro, primeira né? vez. Mas eu vou sentir falta Você vai falar que ele dele. não está preocupado? Ele está. Será que nem mais os pelegos ele está conseguindo levar? O ano porque passado ano ele teve passado até foi verba de pessoas. Rouanet. Lembra que teve verba de Ano Rouanet pro passado foi evento da umas 1.000 CUT? pessoas só. Que ele fez campanha pro Boulos, no evento da CUT, Passou com o dinheiro da vergonha. Campanha pro Boulos, de Rouanet. Ano passado ele passou vergonha, agora esse ano ele tá Tinha com mais medo. palestrante do que público lá. Exatamente. Tinha mais gente em cima do caminhão do que palco do que Pouca assistindo. mortadela. Ainda mais agora com a inflação, vai ser difícil Não, comprar. pra levar inflação. gente pra lá. Inflação, sem picanha. INSS, que tá feio esse negócio de INSS. Cara, isso tem que ficar muito feio. Esse negócio de escala, fim da escala 6x1, que não vai passar. Mas eles Mas não tem cobram como ele bem. ser a favor também. Porque senão ele vai quebrar os amigos dele. Ele vai quebrar Novo Honor, vai quebrar JBS, vai quebrar o Itaú, vai quebrar todo mundo, bicho. Tá feio. Como é que ele vai? O Lula Tá não numa pode ir pra sinuca de lugar bico. nenhum. Mas assim, vamos lá. É o que eu sempre brinco. Sem genialidade alguma, nada disso isso sempre foi óbvio, né? Que Sim. aconteceria, que chegaria nisso. Sim. A gente sempre falou isso aqui de novo. Não tem genialidade. Tem apenas analisar a forma como eles sempre trabalharam. É essa. É manipulação, é corrupção, é controle e manutenção das pessoas à margem de conhecimento para não terem capacidade de discernir sobre o que está acontecendo e saber que, mesmo sabendo que ali é um bando de ladrão, as pessoas dependem minimamente deles para comer. São 56 milhões de pessoas no Bolsa Família. O que eu tenho medo é, por exemplo, 2026, elege-se um governo de direita que vai herdar a herança maldita, está quebrado, e aí eles vêm com a narrativa de novo, tá vendo? Eles é que estão afundando o país. Então não tem esse medo. Não tem esse medo, porque eu já expliquei aqui essa semana que esse risco da direita assumir não existe. Não, mas Tá? Porque o STF está Não, intacto. a sua Não existe esse Eles risco. permanecem ao longo do tempo com essa narrativa. Mas a sua preocupação é legítima, mas numa eventual vitória da direita, caberá a ela ser tão competente como está sendo o Milei na Argentina. Exatamente. Pegou uma E duro, bomba e está e desarmando. firme. É lógico. Duro e ué. firme. Mas a Ou gente tá Lula já assaltando tá- mendigo, aposentado, da marmita. tem a marmita, vazia. tem o Ou pé de segundo meia. colocaram essa semana, acho que foi o Conexão Política, que já estão dando como certa a eleição do Lula, né? Então o Lula já está democraticamente eleito em 2027. Então, vocês podem olhar a merenda aí, bicho. Onde vai dinheiro federal pra criança comer. Eu não duvido Porque a nada que nós marmita estamos de roubando mendigo criança. eles já roubaram. Roubou velhinho, que tipo de freio moral a gente pode continuar esperando disso? O freio Chico. O freio Chico. O freio Chico. O único freio moral que existe é o freio Chico. Cara, isso é desumano. É que essas pessoas são desumanas há tempo, não é de hoje.
volto naquilo, não é o Lula 3 que é desumano, é o projeto por de isso que poder eu sou deles que começou lá atrás. Eu sou entusiasta da candidatura da André Surak. André Surak, sou entusiasta. No OnlyFans ou pro Brasil? Não, pai, ela vai se candidatar ao parlamento. Vai se candidatar. E a Paula dentro também? Paula Dentro, ela perdeu. Você não sabe da Paula Dentro? A candidata lá do Sul, não? Tinha uma candidata. Uma candidata a vereadora. É o hino dela. O que as mulheres estão pedindo? O nome dela é Paula, né? Candidata a vereadora. Paula Dentro. Rio Pardo também precisa. Paula de dentro da Câmara de Vereadores. Né? Pra quem não entendeu. Sério? Tem que explicar. Pra quem não entendeu, a gente tem que explicar. É alguma cidade lá do Rio Grande do Sul. Ela perdeu. Escuta, o alemão, tem visita? Nós fizemos campanha pra ela aqui e ela perdeu. Conexão Torpedo. Ô, Marcelo Suano. Oi. Quer alguma coisa nesse assunto? Nada? Mais que nada. Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Só tá Está um discurso. maravilhosamente bem roubado. É que não adianta a gente ficar fazendo esse discurso. Não adianta, a gente tem que interpretar. Por exemplo, o que o Arthur falou da CPI. A CPI ela só tem uma importância, ela não vai ali para punir ninguém, mas ela tem a importância de trazer elementos que podem ser utilizados nos discursos de campanha da direita. É só para isso, mas eles não podem calar, porque por isso, apesar de ser uma coisa inútil, não vai resultar em nada, vai resultar pelo menos em elementos. A gente somos inútil. Quem que cantava essa música mesmo? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.